Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quinta-feira da sexta semana do tempo comum. O Evangelho encontra-se em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, Jesus no Evangelho de hoje nos concede um grande ensinamento. A pergunta basilar do Evangelho de hoje é quem eu sou? É a pergunta que ele faz a seus discípulos, mas igualmente a pergunta que ele dirige, no primeiro momento, à multidão. Esta pergunta que Jesus faz, que é uma pergunta basilar para o seguimento ao próprio Jesus e a sua missão, ele, antes de perguntar aos discípulos, ele toma uma atitude muito própria, uma atitude muito necessária. Retira os discípulos de Jerusalém. Ao retirar de Jerusalém, Jesus tinha uma razão, um para quê e um porquê. Obviamente, Jerusalém é o centro das grandes decisões, é o centro do poder econômico, é o centro do poder político, até mesmo ideológico. E estando naquele centro das grandes decisões, obviamente, os discípulos teriam muita dificuldade de responder à pergunta principal do seguimento a Jesus: quem eu sou? Quem eu sou para vós? E sabendo das dificuldades que eles teriam de responder a esta importantíssima pergunta, Jesus os retira de Jerusalém, desse grande centro, e os leva à periferia de Cesareia de Filipe. E lá ele faz a pergunta, não diria crucial, mas a pergunta mais importante para alguém que quer segui-lo. No primeiro momento, Jesus faz uma pergunta muito indireta: Quem diz os homens que eu sou? Uma espécie de sondagem, uma espécie de levantamento da impressão que o povo tinha a respeito de quem era a sua pessoa, a sua identidade. E não foi diferente as muitas respostas que deram. As pessoas que tinham em Jesus um milagreiro, que encontravam em Jesus alguém que pudesse satisfazer as suas necessidades, seus desejos, o tinham como alguém que fizesse as suas vontades. Então não era longe de esperar as muitas respostas distorcidas
distantes da realidade. Então foram muitas as respostas. E respostas até muito parecidas com aquelas que, de fato, Jesus se identificava. Ele foi comparado por essas grandes multidões, por esses que iam a ele com objetivos contundentes, traduzindo as suas reais necessidades, como um dos profetas. Mas não foi o suficiente para fazer com que Jesus traçasse a sua missão e desse aos discípulos a responsabilidade de uma grande missão. Então Jesus não se contentou com as respostas, mas foi ao mais profundo e trouxe a mesma pergunta para que os discípulos assim se pronunciassem. Agora sim, se a multidão queria Jesus por aquilo que fazia, os discípulos tinham uma obrigação de dar uma resposta consistente de quem ele era. E a pergunta que Jesus dirige aos apóstolos, aos seus discípulos é: e vocês que estão comigo ao longo deste processo de missão, e vocês o que dizem de mim? E prontamente Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Resposta espetacular. Resposta acertada de Pedro. És o Messias. Foi a resposta que Jesus estava esperando. No entanto, ao invés de anunciar, de liberar, que todos saíssem ali maravilhados, proclamando aquilo que tinha professado, Jesus dá naquele momento uma ordem a Pedro e aos demais discípulos: não conte isso a ninguém. Qual razão Jesus pediu para que não contasse a ninguém? Primeiro, a segunda parte do Evangelho dá a resposta pela qual Jesus não liberou os apóstolos de assim se pronunciarem. Eles tinham uma informação, ainda que a real, de quem é Jesus, mas ainda tinha uma informação muito inequívoca da pessoa e missão de Jesus. Eles ainda estavam muito próximos da mentalidade judaica, que queria um Jesus que viesse curar, que viesse libertar a partir da força. E não aceitaram o Jesus de Nazaré, o Jesus que passou pelo sofrimento, que passaria pela dor. Assim sendo, amados e queridos irmãos, busquemos, pois, alicerçar a nossa vida, acreditando e colocando nossa esperança no Senhor. Que a resposta de Pedro também seja nossa. Que cada um de nós possa afirmar Jesus como Senhor da nossa vida. Tu és o Messias, o Filho de Deus, o amado do Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.